corajosos. É hora de levantar e responder ao chamado. Deus fez a vocês. E aí, galera? E aí, homens corajosos? Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Estamos aqui para dar início à nossa segunda aula. Eu tenho certeza que você foi, assim, tremendamente abençoado, impactado, desafiado no nosso primeiro encontro. Foi top. Tenho certeza que você está aí animado, entusiasmado, para que a gente possa ter novamente esse segundo encontro. Eu estou entusiasmado. E aqui eu vou apresentar meus amigos aqui e vou perguntar para eles: e aí, Fernando, sem boa noite, sem boa tarde, sem bom dia, porque você não sabe que hora que nossos amigos estão vendo. Então, dei um alô para eles aí, mano. Alô, pastor, alô, irmãos, tudo bem? A paz a todos. E aí, firmes, animados aí para nosso segundo encontro? Tamo junto, vamos em frente. Muito bem. E aí, Oscar? Fala, pastor. Fala, galera, tudo bem? Vamos caminhar, avançar nesse capítulo aí, falar um pouco de paternidade. Vamos junto. É isso aí, galera. Tenho certeza que Deus tem abençoado a vida de vocês. Não estamos vivendo os dias fáceis. Os dias são difíceis, mas é por isso que nós estamos aqui. Homens corajosos, desafiados por Deus para avançar. É em meio às dificuldades que Deus chama homens para fortalecê-los e para fazê-los firmes. Não é? É assim que Deus faz. Então nós vamos orar, né? Para que Deus possa assim nos abençoar nesse nosso segundo encontro, nessa segunda aula, como queiram vocês. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o Senhor. Obrigado por esse homem que está aí, ó Deus, nesse momento tão especial, preparando para participar desse nosso segundo encontro. Que teu Espírito Santo fale ao coração deles, assim também ao nosso coração. Que sejamos vasos, instrumentos em tuas mãos, para que possamos juntos aprender, porque entendemos que o Senhor tem chamado homens corajosos no Senhor, pois a tua palavra diz que nós devemos ser fortes. Quanto ao mais, irmãos meus, sedes fortes, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui estamos, Pai. Então nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, galera, muito bem. Esse capítulo 2 do nosso curso, A Resolução do Homem, que é o nome do nosso curso, né? A Resolução do Homem. Esse capítulo 2 também vem falar sobre a questão da paternidade. O primeiro capítulo falou porque precisamos de homens de decisão. E esse segundo capítulo, ele fala sobre uma visão acerca da paternidade. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma visão acerca da paternidade. Esta palavra paternidade, ela é assim, de extrema importância na vida e na formação de uma criança, na formação do caráter, na formação do seu lado, homem ou mulher, né? Muito importante, gente, muito importante. Papai, você não tem noção de como é importante a tua presença na formação dos seus filhos. Então, hoje, nós seremos aí desafiados, mais uma vez, por esse tema tão importante, uma visão acerca da paternidade.
Eu gosto tanto, e eu vou citar aqui mais uma vez, as duas vezes que Deus vem e se manifesta como Pai sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, no batismo, né? No batismo, quando ele está saindo das águas, né? Após ele estar batizado, ao ser batizado, o Espírito Santo desce em forma de uma corpórea de uma pomba sobre ele, e vem uma voz do alto que diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Parece uma coisa simples, falamos na aula passada, mas eu quero repetir porque eu acho isso fantástico. Logo depois, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. O diabo, na tentação, sempre dizia assim: se és filho de Deus, lança, transforma. Pois é, se és filho de Deus, ele vem aqui para trabalhar na identidade de Jesus. Ele foi derrotado. Por quê? Porque o Pai já tinha dito: este é o meu filho. Então, quando o seu filho sabe quem ele é de verdade, por causa da sua influência, isso vai ajudar bastante. Então, como importante você dizer: este é meu filho, esta é minha filha. Tem muitos pais que brincam, Oscar, Fernando, né? O pai tem o menino e chama o menino: vai mulherzinha, vai menininha, ó minha menininha, olha isso, olha aquilo outro. Ou ao contrário também. Isso é muito importante. A voz do Pai, a presença do Pai. Outra manifestação de Deus, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, e aparece Moisés, aparece Elias, aí vem a voz de Deus e diz: este é o meu filho amado, a ele, olha que interessante, a ele ouvi. Fala para os discípulos, ali vem o Pai e fala assim: é ele, eu acredito nele, ele é a verdade. Estava Elias, que representava os profetas, Moisés, que representava a lei, e Jesus trazendo a nova aliança. A ele ouvi. Que coisa linda. Eu acho isso assim glorioso e grandioso. Então, nós vamos caminhar um pouquinho aqui hoje, falando um pouquinho sobre uma visão acerca da paternidade, né? Então eu quero começar aqui batendo um papo, eu, Fernando e Oscar, nós três somos pais, e eu quero fazer uma perguntinha para nós entrarmos aqui nesses minutos de introdução, né? Você sente que está preparado a influenciar positivamente suas próximas gerações, Fernando? Sim, não e por quê? Sim. Lembra dessas perguntas, não? Na prova? Sim. Nossa, a hora que você via lá aquela perguntinha, você falava: pô, sim, não, e de repente aparecia um porquê, você tinha que justificar. Sim ou não, e justifique a sua resposta. Nossa, velho, só Jesus na causa, aí que o negócio passava. Bom, respondendo aí, pastor, a sua primeira pergunta aí para a gente dar início, eu digo que sim, eu me sinto preparado. É óbvio que com a leitura do livro, com a conclusão do curso, a gente se sente apto aí a quebrar algumas correntes do passado, ao mudar algumas atitudes e também algumas tradições que vêm aí de nossos pais, de nossos avós, e poder aqui transformar desse momento essa nossa geração, essa nossa casa, em um divisor de águas. Então, tudo que nós vemos de errado na nossa criação, que a gente possa mudar e que as próximas gerações nossas, aí, nossos filhos, nossos netos, possam ser impactados aí por essa mudança
e também com os filhos deles serem melhores ainda, e que um passado errôneo pare por aqui, e que de hoje para frente se comece um novo tempo, uma nova geração, uma nova história aí para a nossa família. Quando você fala do passado, né, em que sentido você fala de romper assim o passado, nessa questão de paternidade, nessa questão de... É que assim, a gente vem de uma geração, assim, eu falo por mim, mas no curso que nós fizemos a gente pôde debater isso, e é bacana, uma geração totalmente diferente do que é hoje, de pais mais duros, de pouco sentimento, muitas vezes de pouco acompanhamento dos filhos. Então, essa parte ruim que acredito que a gente deva eliminar. Hoje a gente vive um novo tempo, no qual a gente tem um aprendizado bíblico, um fundamento bíblico. Então, nossos filhos, nossa casa tem que ser mais fundamentada dentro da palavra. Eu li algo, está até aqui, é uma reportagem que saiu do Estadão, que diz assim, sobre a importância do pai no desenvolvimento dos filhos. Ele diz assim: a autoridade do pai deve ser utilizada para dar orientações seguras e gerar confiança e independência. Aí ele vem falando assim, para um desenvolvimento emocional, escute isso, positivo e seguro dos filhos, que auxilie a lidar bem com as diversas situações da vida. É importante crescer em um lar no qual pai e mãe estejam presentes e ofereçam apoio incondicional, conforto e proteção. Olha o que ele diz mais. Para o homem, esse é um processo que precisa ser construído através de um desejo consciente de aproximação aos filhos desde pequeno. Aproximação dos filhos desde pequeno. Olha que interessante, né? Diversos autores da psicologia afirmam que a ausência da figura masculina pode produzir conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança e acarretar distúrbios de comportamento. Gente, está falando aqui da presença paterna, nem da mãe, paterna. Eu vou ler novamente. Diversos autores da psicologia afirmam que a ausência da figura masculina pode produzir conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança e acarretar distúrbios de comportamento. Olha isso, Oscar. Isto porque é a partir da interação com o pai que a criança começa a descobrir relação com o mundo e a desenvolver mais segurança para explorá-lo. A autoridade do pai deve ser utilizada para dar orientações seguras e gerar confiança e independência. Cabe aos homens assumirem seu lugar na educação dos filhos. O modelo masculino é fundamental para o desenvolvimento saudável da identidade dos meninos e também das meninas. Isso é um princípio bíblico. É importante ressaltar aqui que a presença do pai jamais poderá ser delegada ou compensada por bens materiais, brinquedos, roupas, quartos espaçosos, viagens e outros. Mais tarde, os filhos adolescentes buscam na figura masculina um modelo para se identificar, e no caso das meninas, para a sua autoestima e segurança. Se o pai não ocupar este lugar, o quanto antes, os filhos podem colocar outras pessoas em seu lugar, sendo grande o perigo de não selecionarem um bom modelo para essa identificação. E aí, Oscar,
Antes de você entrar no seu assunto, o que você acha de tudo isso? Olha que coisa, é uma reportagem do Estadão. Pastor, é interessante esse ponto assim, fazer uma reflexão. Eu tenho um filho, né, adolescente já de 20 anos e eu sou separado, né, quer dizer, quando ele nasceu, tinha um outro relacionamento, depois de um determinado tempo, né, a gente se separou, mas assim, eu nunca perdi o contato e a convivência com ele. E hoje ele já tem 20 anos e em determinados momentos a gente se aproximou muito nessa questão, assim, de eu estar presente na vida dele e direcionar ele, não o que ele deveria fazer, mas o que ele deveria pensar e como fazer. Porque assim, se eu não estivesse nesse momento com ele, quem faria essa orientação com ele como pai? Ou qual decisão ele ia tomar? A rumo, sem um norte? Então veja assim, que o que eu tenho com ele hoje ainda, esse relacionamento muito estreito, eu acho que no passado, como o Fernando falou, a gente não tinha essa proximidade de diálogo e discussão, e de repente o filho perguntar se isso aqui, né, profissionalmente para ele é bom, se isso aqui, né, uma tomada de decisão de uma vida pessoal dele é um caminho legal. Então acho que esse relacionamento cria confiança e cria a referência do pai para o filho. Independente que às vezes você não esteja a todo momento junto, né, nesse caso meu com o Gustavo, mas assim, eu sei que sempre que ele tem alguma decisão que ele precisa tomar, que ele está em dúvida, ele sempre fala lá comigo. Ó, pai, queria fazer isso, aquilo, o que você acha? Eu falei, não, já pensou nisso? Para que ele também, ele faça essa avaliação da decisão, mas que ele tenha em mim um porto seguro. Uma segurança. A segurança, que eu vou estar com ele, mas assim, ele precisa definir o que ele entende de bom para a vida dele. Mas essa decisão, sempre eu deixo a cargo dele, para que eu não crie uma geração de dependência. Eu quero que ele possa caminhar, mas ele sabe que eu vou estar ali para ajudar numa necessidade. Sim, ele vai, mas ele sabe que ele tem um porto seguro aqui, né, que é alguém que empurra, mas se precisar eu estou aqui, mas você precisa ir. Então eu acho que isso aí é fundamental para formar essa geração mais estruturada, mais forte, ter o pai como referência. Então, como uma criança, o Fernando também tem uma filha menina, acredito que você chega, papai, então assim, acho que é essa relação que a gente vai criando desde pequeno, e isso tem que se manter ao passar dos anos, essa referência de, pô, meu pai chegou, meu pai está comigo, meu pai, e também a figura de também te falar, não faça isso, está errado, faça isso, enfim, criar esse vínculo contínuo. Posso complementar algo aqui, pode, pastor? Claro, deve. Eu acho aqui que, inclusive, nisso que o Oscar falou, pai é pai, mas existe uma diferença, quem é pai de filho homem e pai de filha mulher, porque o homem ele vai ver no pai dele o exemplo, né? Ele vai tentar levar tudo que ele aprendeu com o pai. Então, muito provavelmente, se ele teve uma boa educação, ele vai ser uma versão boa, talvez até melhorada do pai, vai ter ele como exemplo. E a menina já é diferente. A menina a gente é mais amor, mais proteção, mais carinho. A gente vai tentar prepará-la, porque um dia ela vai buscar um casamento, né? E esse casamento seria importante que ela buscasse alguém como seu pai foi para sua mãe. Então, esse exemplo dentro de casa bom da família, ele pode ser levado à frente e se tornar aí uma fórmula de sucesso. Eu vou fazer uma colocação simples, só para a gente pensar, né? Qual o primeiro homem que a sua filha tem que se apaixonar? Com certeza. Qual Pelo é o pai, primeiro né? homem? Hã? Pelo pai. Pelo pai. Né? Pode pegar, Fer. É o primeiro homem que ela tem que se apaixonar, é o pai. Né? O pai não, por isso que o pai não pode ser ausente, ela não pode ter medo do pai. Ela precisa se apaixonar pelo pai. Olha como isso é importante, né? A questão de o pai ser proativo. Irmãos, o negócio é muito sério, tá bom? Então, vamos avançando aqui no nosso caminhar, né? Quero fazer uma pergunta para o Oscar, né? Oscar, como que o nosso casamento aqui pode servir de inspiração para os nossos filhos? Como que o nosso casamento, como que
Porque nós estamos falando de inspiração, estamos falando de família, né? Então, como que o nosso casamento serve de inspiração para os nossos filhos? Pastor, vamos fazer um pouco uma reflexão no passado, que eu tenho como referência meus pais, né? Então, a gente vem de uma família bem tradicional, antiga, onde se não existia esse carinho, esse afeto, mas sim, existia o respeito, existia a disciplina. A gente sabia que era amada, mas não tinha vamos dizer, tudo que a gente vê hoje. E isso, para mim, foi um reflexo que eu sempre tive de um relacionamento com respeito. Então, assim, hoje eu e minhas irmãs somos homens e mulheres, né, com suas famílias, e a gente segue o que a gente aprendeu lá atrás. Então, assim, e não vivíamos nem com Cristo, né, mas tínhamos essa referência. Então, hoje, depois de convertido e ter relacionamentos já, né, debaixo da graça do Senhor, a gente vem aprendendo que o relacionamento para a família ele é muito mais de simplesmente o casamento, só por si só. Então, assim, essa convivência, o aprendizado diário, o respeito, porque assim, eu não posso cobrar do meu filho ou da minha filha aquilo que eu não sou para a mãe deles, né? Então, assim, hoje a gente pode ter nossas divergências, isso vai acontecer dentro do relacionamento, mas assim, isso não passa entre uma discussão ou um alinhamento entre homem e mulher, né, dentro do casamento, mas assim, o filho sabe que aquilo é por uma razão. Então, acho que assim, as crianças precisam ter essa referência que os pais, eles se sabem conviver, eles têm diferenças, mas eles sabem se resolver, e isso é uma situação do círculo humano. Mas assim, a criança tem que saber que não vai viver dentro de uma casa em pé de guerra, em discussões, em xingamentos. Eu acho que isso são pontos que, seja qual xingamento for, eu não gosto de xingamento. Dentro de casa, eu acho que isso aí não cabe, né? Vai para não sei onde, um inferno. Eu acho que isso aí dentro da casa de um cristão, principalmente, é meio abominável. Mas acho que essas pequenas coisas já levam-se a você ter uma referência muito boa para o crescimento da sua família, muito estruturado. Eu acho, né, que nosso casamento serve de inspiração para os nossos filhos. Eu lembro sempre, por exemplo, textos bíblicos, né? Nós não vamos pregar, porque a gente vai continuar estudando aí, mas eu cito sempre, gosto, por exemplo, quando Isaac casa com Rebeca, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Isaac ora. Ele ora. Ele põe as mãos, ele ora por Rebeca, e o texto diz que o Senhor ouviu a sua oração. Muito bem. Aí eu pergunto, com quem que Isaac aprendeu a orar? Com quem que Isaac, onde que Isaac aprendeu a criar um ambiente de milagres? Crer no milagre, acreditar no milagre. Olha que interessante, o poder da oração. Como que ele aprendeu isso? Com quem? Isaac era filho de quem? De quem? Abraão. Ok? Sarai podia ter filho quando Isaac nasceu? Não podia. Não podia. Isaac era resultado do quê? De um milagre. De um milagre. Então quem que levantava o altar de oração? Abraão. Isaac cresceu nesse ambiente. Aí nós já temos o outro lado, que é o lado de Ló, que quando ele vai sair, que ele sai de Sodoma, quando Deus vem para destruir Sodoma, ele não consegue, ele perde a esposa, que vira estátua de sal, os genros, ele sai com as duas filhas. Isso é muito triste, esse texto. Ele sai com as suas duas filhas. Quando chega lá, na cidade, o que elas fazem? Lembra desse texto ou não? Elas dão embebeda ao pai, têm relação sexual com o pai, e se torna dois povos, os amonitas e os moabitas. Ok? Com quem que ela aprendeu isso? Onde que Ló levou ela? Elas cresceram aonde? Em Sodoma. Então você percebe olha como é que é importante o casamento. Isso é muito sério.
muito sério. Nosso casamento reflete. Então, por isso temos que tomar cuidado, né? Questão da nossa responsabilidade, né? Oscar, como podemos ter uma juventude de acordo com os propósitos de Deus? Pastor, hoje a gente está num mundo, vamos dizer, muito evoluído em tantos sentidos, mas eu vejo, vou dizer, pela experiência que a gente tem com nossos jovens e o que eu poderia, né, ter tido na minha juventude. Porque a juventude é um momento muito delicado da vida, vamos dizer assim, né? Você está ali nas descobertas, nas convivências e aprendendo coisas novas a todo momento. Mas eu vejo assim, se você tem um convívio, né, vamos dizer, cristão, você cresce dentro de propósitos, sabendo o que é certo, o que é errado, o que Deus espera de você enquanto jovem, o que Deus espera que você mude na sua geração. Eu acho que isso vai fazendo com que você tenha uma geração saudável. Você trazer o jovem para os caminhos de Deus é o melhor presente que a gente pode dar para um filho. Para que ele comece a viver isso e entender esses propósitos. Porque se a gente não fizer isso, o mundo ele vai direcionar ele para algum outro caminho. Uhum. E muitas vezes triste. A gente sabe que hoje opções para caminhos errados é o que mais tem dentro desse mundo. Então acredito que a gente fazendo isso, a gente fortalecendo a questão familiar, né? Porque o jovem, se a gente deixar, ele vai andar. É o limite dele, é o impossível. Então, assim, acho que a questão familiar, a questão do ambiente que ele vai viver, isso vai direcionar muito o que ele vai ter para uma geração saudável. Muito bem. Fernando, bora lá. Para a gente terminar, para esses homens aí se reunir para um bate-papo, né? Senão a gente fica aqui conversando, a gente nem deixa eles falarem, né? Vamos deixar tudo mastigadinho, né? Então, quais os reflexos, na sua visão, quais os reflexos do caráter do pai na vida, né, na educação do filho? O caráter do pai, qual o reflexo do caráter do pai na educação dos filhos? Como eu disse, você é daquele tipo, só para perturbar você um pouco mais, faça o que eu mando. Não faço o que eu faço. Como é que é? É isso mesmo, né? Faz o que eu mando, Faz não o que eu mando. Faça o que eu mando, mas não faça faz o que eu faço. faço. Esse ditado cabe nessa pergunta? Como é que é? Cabe para nós cristãos? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E aí? Sim, eu acho que não só cabe para a gente, mas para uma sociedade completa. O verdadeiro pai, e ali eu vou intitular como um líder, na minha opinião, ele lidera sempre pelo exemplo. Então, se a criança vê que o pai vai à igreja, que o pai ora, que o pai lê a Bíblia, que o pai ensina os caminhos que deve ser seguido, que trata a mãe com respeito, com amor, com carinho, então a chance dele replicar esse líder que ele está vendo é muito grande. É lógico que não é 100% de garantia de sucesso, mas eu acho que esse exemplo do pai dentro de casa se torna aí um líder, e liderar pelo exemplo eu acho que é a forma mais adequada. E aí vem o ditado, né? Não adianta, o pai faz tudo errado, chega a hora que quer em casa, maltrata a mãe, os filhos, e aí ele vai falar, não, faça tudo diferente do que eu faço. Eu acho que quando é muito criança, ele pode até oprimir a criança, mas depois de uma certa idade, aí já entra um pouco na pergunta anterior que o pastor fez pro Oscar, ele já não vai mais conseguir influenciar a juventude. Ele vai começar a ter problemas nessa fase da juventude. Concorda? Olha, eu concordo, né? E eu gosto sempre de lembrar dos textos, os textos bíblicos, né? Essa questão da verdade. E eu estou assistindo, eu gosto, eu sou assim, dificilmente eu fico em casa sem buscar um conhecimento, YouTube. Esse dia eu estava
assistindo, acompanhando uma moça lá, a Aline, aprendendo um pouquinho sobre o templo de Jerusalém, ainda mais que eu estou falando um pouco sobre isso. E eu estou vendo Gênesis. E ali eles estão relatando um pouquinho da história de Terá, né? E aí você começa a perceber um homem ambicioso, um homem que se preocupava em dar segurança para os filhos, na questão de negócio, de caráter zero, né? Aí eu fico entendendo, aí eu fui compreender por que Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Porque eles moravam em Ur dos Caldeus, cidade sem, praticamente podemos dizer assim, sem lei, sem moral, né? E Terá cresce ali, avança e se envolve de tal maneira, e ele quer que os seus filhos cresçam daquela maneira, né? Mas Abrão decide, e aí você percebe que Abrão, ele é muito mais a mãe do que o pai. Então, olha como isso é importante, sim, a importância, o caráter do pai no desenvolvimento dos filhos. O filho vê você, você disse para o seu filho: não fuma, e você fuma. Ó, não mente, hein? Não pode mentir. Aí o telefone toca. Fala que o papai não está aqui, né? Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser, né? É igual aquela criança, para a gente finalizar. É igual aquela criança. O pastor foi visitar ele, a família. Aí a criança ficava olhando o pastor antes de ir embora. O pastor em pé. Aí olhava, vinha na frente dele, do pastor, aí ia atrás, ia na frente, ia atrás. Aí chegou uma hora que o pastor falou assim: filho, o que você está procurando? O que você está querendo dizer? O que você está querendo ver em mim? Aí ele fala assim: não, eu estou procurando sua outra cara, porque o papai disse que você é um pastor de duas caras. Então, a gente muitas vezes se esquece disso. Fer e Oscar, e você, homem corajoso, muitos dos nossos filhos se desviam por aquilo que nós falamos dentro do carro quando nós saímos do culto. Aqui saudamos os irmãos e tal, culto. Ô, pastor, que mensagem abençoada. Passa ali na porta e cumprimenta o pastor, que mensagem abençoada. Aí entra no carro, velho, que culto merreca, que porcaria. E a criança está ali no celular, mas ela só está ligada. Então, tome cuidado. Você vai aprender agora nesse capítulo 2 sobre a paternidade. Isso Deus vai falar ao seu coração. E eu quero desafiar você. Desafiar. Leia o capítulo 2, estude, anote. E no encontro dos homens corajosos aí com o seu líder, eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Porque esse capítulo 2, ele é top dos tops, assim como o primeiro, né? Então, uma visão acerca da paternidade. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue derramando graça sobre a sua vida. Você é pai? Você tem uma grande missão. Você ainda não é pai? Será pai? Você tem uma grande missão. Certo, Fer? Certo. Então, para quem não é pai, uma ótima oportunidade para já aprender. Na hora que se tornar pai, já vai ter um caminho mais fácil do que alguns outros que já é, né? muito bem. Certo, Oscar? Certo, pastor. Acredito que a responsabilidade do pai é muito grande. Não é pouca, não. E se os homens, né, não tiverem essa percepção e assumir esse papel, a gente vai estar direcionando uma geração que pode ter sérios problemas no futuro. E as gerações das gerações, até se curarem, pode passar muito tempo e muito sofrimento acontecer. É isso aí. Então vamos lá. Homens corajosos. Bora. No 3, hein?
Então vamos declarar assim: 1, 2, 3, homens corajosos, hein? Porque aquele Caio, sabe o Caio? Cortou nós. Então vamos lá. 1, 2, 3. Homens corajosos. Deus te abençoe. Bom estudo. Bora lá, avançar. Valeu, galera.